O argumento do MBL e do eleitor do Bolsonaro é que não era merecida a indicação do Oscar para o documentário Democracia em Vertigem, porque não houve golpe. Segundo eles, o povo foi às ruas pedir o impeachment. A versão muda um pouco. Há pouco tempo atrás, eles falavam que a Dilma teria cometido crime de responsabilidade, por isso o impeachment seria resultado de um crime de responsabilidade. Depois que ficou claro para todo mundo que o Eduardo Cunha utilizou ali uma artimanha de comprar deputados e senadores para dar o golpe, e que o golpe aconteceu exatamente porque o Eduardo Cunha queria que a Dilma blindasse os seus crimes no Congresso, as pessoas mudaram completamente a direção do assunto. Agora, o impeachment não teria acontecido mais por causa de um crime de responsabilidade, por causa das pedaladas fiscais, porque a Dilma foi inocentada até no Tribunal de Contas da União. Ou seja, o golpe foi golpe, mas eles querem fazer de uma forma ou de outra uma justificativa para que o golpe não tenha sido golpe. Então eles falam que a população foi às ruas pedir o impeachment. Gente, primeiramente eu queria conversar com vocês uma coisa muito básica. A população nas ruas não pede o impeachment de uma forma legítima, porque não tem previsão de pedido de impeachment na Constituição com população nas ruas. O impeachment só é previsto no caso em que o presidente cometa o crime de responsabilidade, simples assim. Então foi golpe, mas para continuar a conversa, mas a população é soberana? Sim, a população é soberana. Aí vamos imaginar que 5 milhões de pessoas tenham ido às ruas pedir o impeachment, mas 54 milhões de pessoas votaram pela Dilma. O que significa que, ainda que tivesse uma previsão constitucional para um pedido de impeachment vir do grito popular, eu acho que na lógica a gente precisaria pelo menos de um número maior do que o número de pessoas que votou naquele candidato, que é mais ou menos assim: olha, o candidato que tem a maior capacidade de mobilização de pessoas perde nas urnas. Ele perdeu para 54 milhões de votos. Aí ele leva 10 milhões de pessoas às ruas para pedir o impeachment. Então 10 milhões de pessoas que estão fazendo uma manifestação nas ruas, a gente nem sabe se são eleitores, mas são 10 milhões de pessoas, segundo os dados da Polícia Militar. A partir dessas 10 milhões de pessoas, o voto de 54 milhões de pessoas vai ser julgado no lixo, porque o candidato que perdeu teve capacidade de mobilização de levar 10 milhões de pessoas às ruas. Isso é uma coisa que precisa ser refletida por você que está acreditando na versão do MBL que o impeachment seria um respeito ao pedido de você que foi às ruas. O pedido de você que foi às ruas é um pedido que não tem mais legitimidade do que o pedido de 54 milhões de pessoas que foram às urnas votar para que aquele presidente fosse o presidente. Agora, você que é contra o PT, vamos inverter um pouco a situação para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Imagine que hoje o Bolsonaro não tenha cometido nenhum crime de responsabilidade e seja instaurado um processo de impeachment contra o Bolsonaro somente porque algumas pessoas foram às ruas. Será que faz sentido? Não, mas são 10 milhões de pessoas. O cara não teve mais de 57 milhões de votos? 10 milhões de pessoas não são suficientes para vencer 57 milhões de votos. Eu estou invertendo as coisas, não que o Bolsonaro não tenha cometido nenhum crime de responsabilidade, eu estou invertendo as coisas para você sentir na pele o que é a ideia de, por exemplo, o MST, você eleitor do Bolsonaro, pensa assim: o MST, o Lula e demais seus inimigos políticos vão articular um grande movimento popular e porque as pessoas foram às ruas, agora o Bolsonaro vai sair? É assim que funciona? Então não tem justificativa para você dizer que lá no passado, porque você foi às ruas, isso foi uma justificativa legal para o impeachment. Não, cara, foi golpe, simples assim. Você foi usado como massa de manobra para ir às ruas, porque assim os golpistas dentro do Brasil puderam mostrar para o resto do mundo que havia um clamor popular pela mudança. Assim, com você nas ruas, existe uma justificativa para dar um golpe. Você é simplesmente uma massa de manobra. Você, sim, milhões de pessoas que foram às ruas, é simplesmente massa de manobra de um processo de impeachment que já estava articulado. Os caras já tinham armado tudo, usaram você nas ruas como justificativa. Você é bode expiatório de um processo de impeachment. Agora, não, mas a população é soberana? Não, a Constituição é soberana. Sabe, a Constituição é soberana porque nós nunca teremos nas ruas mais de 50% da população. E eu falo mais, vou dar um exemplo básico para que você reflita se realmente faz sentido. E eu falo um exemplo para você que é eleitor do Bolsonaro, que gosta do Sérgio Moro. Imagine que a gente tem aí novas eleições e que o PT volte ao poder.
Imagine você que o PT agora fecha com a Rede Globo e começa a utilizar o dinheiro público para pagar jornalistas e pagar toda a mídia para ir às ruas para pedir pena de morte para o Moro e para o Bolsonaro. Ah, mas a gente não tem previsão na Constituição. Não, a gente não tem previsão na Constituição. É por isso mesmo que eu te pergunto, a partir de uma coisa que não tem previsão constitucional, você acharia justo o Moro e o Bolsonaro serem condenados à morte porque as pessoas foram às ruas pedir? As pessoas podem ir às ruas pedir porque alguém que tem dinheiro paga a mídia para convencer essas pessoas. E você que foi às ruas pedir o fora Dilma, fora PT, você não pode necessariamente aceitar a ideia. Você pode negar isso a todo custo. Mas você foi massa de manobra. Você é só um idiota utilizado pelo sistema para fazer protestos, para atender os interesses do sistema. Básico. Melhorou para você? Não. Não melhorou para você. Não melhorou para nenhuma das pessoas que foi às ruas enganada. Melhorou, obviamente, para as pessoas que levaram você às ruas. Eles tomaram o poder para eles e fizeram você de besta. Muito obrigado. Se inscreva aí no canal Leonardo Estopa, marque para receber notificações e até mais.